Relacionamento sim, religião não. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Às vezes eu sinto que a religião está matando pessoas. Na verdade, meu irmão e minha irmã, eu tenho certeza disso. Paulo diz, e eu repito a passagem: a letra mata, mas o espírito vivifica. Há muitas vidas preciosas que buscam um relacionamento com Deus, mas a comunidade religiosa continua a dizer que elas precisam fazer mais alguma coisa, a fim de serem aceitas por Ele. E isso é lamentável. Não se ofenda com o meu uso da palavra religião. Entendo que é uma palavra popular e que tem soado de forma espiritual por séculos. Estou apenas tentando apresentar uma diferença clara entre um conjunto de normas e regulamentos impessoais e um relacionamento pessoal com um Deus vivo. Jesus falou do seu relacionamento pessoal com o Pai, e os líderes religiosos do seu tempo o perseguiram. Fico impressionado a encontrar certas pessoas que se opõem quando outros falam sobre Deus de uma forma pessoal, ou do quanto sentem cheias do poder do alto. Obviamente, Satanás odeia um relacionamento pessoal com Deus e o poder que ele disponibiliza na vida de um cristão. Em certos círculos religiosos, se você e eu falássemos sobre Deus e de como o conhecemos, seríamos julgados e criticados. As pessoas perguntariam: quem você pensa que é? A religião quer que nos retratemos a Deus como alguém distante, em algum lugar no céu, não acessível a ninguém, exceto a elite da igreja. E mais do que isso, tais pessoas querem que acreditemos que ele somente pode ser alcançado através do cumprimento de normas e do bom comportamento. Este espírito religioso estava vivo nos dias de Jesus, e ele morreu para pôr um fim nisso e levar as pessoas a um relacionamento pessoal e íntimo com ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Este mesmo espírito religioso ainda atormenta as pessoas nos dias de hoje, quando elas não conhecem a verdade. A lei foi dada para mostrar às pessoas a necessidade que elas tinham de um Salvador. A velha aliança acabou, meus amados. Acorda, povo de Deus. Sabe o que acontece? As pessoas vivem na nova aliança, mas com a mentalidade da velha. Aí tentam cumprir a lei até perceberem que não podem, em absoluto. E então se humilham e pedem a Deus que ajude, sendo que ele já fez isso através da obra consumada da cruz. Enquanto você anda com Deus, lembre-se de conservar o seu relacionamento com Ele no centro e de manter a religião longe de você. Olha o que Jesus falou em Lucas, capítulo 5, versículos 37 e 38. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Vinho naquele tempo, meu irmão, minha irmã, era conservado em odres. Odre é um recipiente, uma espécie de bolsa de couro usada para armazenar o vinho. O vinho novo com muito fermento deveria ser inserido num odre novo, a fim de que o couro dilatasse, visando comportar o vinho novo. Colocar vinho novo em um odre velho não era possível, pois como o odre velho já estava dilatado, ele poderia se romper, não suportando a fermentação do vinho novo. O vinho, depois que passa por um processo de amadurecimento, digamos assim, após a fermentação, ele fica mais saboroso.
E Jesus traz um conselho muito importante acerca disso. Não devemos nos acostumar com as coisas antigas e não se firmar em velhas histórias, mas sim devemos estar dispostos a construir novas histórias e passar por novas experiências. Os religiosos daquele tempo eram apegados às doutrinas do Antigo Testamento e criticavam a proposta de graça e amor do Filho de Deus. A grande tendência do ser humano é resistir ao novo. O próprio Jesus afirma em Lucas 5,39: "E ninguém, tendo tomado o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente." Ou seja, aqueles que já estão conformados e acomodados com o velho não querem saber de experimentar o novo. O vinho novo é uma nova chance e o vinho velho é o passado. Rejeitamos as coisas novas porque sempre olhamos para trás. Temos um defeito de não visualizar o futuro e sempre reparar no passado. O passado não retorna. O presente aqui está e devemos vivê-lo intensamente. O futuro há de vir e está nas mãos de Deus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, segundo Hebreus 13:8. Jesus traz a graça, o perdão e a nova chance. Ele trouxe a nova aliança através da obra consumada da cruz. Largue o velho e aproprie-se do novo. Portanto, receba de Deus a bênção e o refrigério para ter a oportunidade de fazer coisas novas e boas. Deus é maravilhoso. Glorifique a Deus e não tente adaptar a mente velha a uma ideia nova. É necessário nascer de novo e esquecer o que ficou para trás. Não tem como recomeçar um relacionamento ainda com pensamento antigo. Não tem como adotar uma postura nova em sua vida se ainda não conseguiu esquecer o que passou. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos tem uma vida de oração frustrada e miserável. Vive com uma mentalidade religiosa que destrói completamente suas vidas. A grande maioria dos líderes não pregam a nova aliança, sendo que a única forma de relacionamento verdadeiro com Deus é através da obra consumada da cruz. A minha luta de vida será pregar a nova aliança e lutar contra essa religiosidade que está acabando com o corpo de Cristo. Meu amado irmão e irmã, Deus nos trouxe o pacote completo, está consumado. Ele tem o poder de nos dar o vinho novo, como também tem o pleno poder de transformar os nossos odres, ou seja, o nosso coração e a nossa mente. Receba de Deus essa transformação e seja feliz. A escolha é sua. Escolha entre o velho ou o novo. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, que essa mensagem seja um divisor de águas de quem a ouvir. Infelizmente, a maioria dos cristãos tem vidas frustradas, cheia de regras da religião e não tendo um real relacionamento e intimidade contigo, Pai. Oro pelos meus irmãos e irmãs, para que com suas gloriosas riquezas, o Senhor os fortaleça no íntimo, no profundo, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que eles, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que eles sejam cheios de toda a plenitude do Senhor. Que eles despertem, Senhor, e aprendam a viver verdadeiramente a nova aliança.
que aprendam a orar de acordo com ela e relacionem-se com o Senhor através da obra consumada da cruz. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Livre para ser. 2 Coríntios 3,18 diz: E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Lemos que é com a face descoberta que se recebe o benefício que Deus quer que tenhamos na nova aliança. Para mim isso significa que quando eu deixo de ser religioso e legalista e simplesmente vou até Jesus, quando deixo de lado todas as minhas obras e começo a contemplá-lo, quando permito que ele remova o véu dos meus olhos, então ele e eu podemos iniciar um relacionamento pessoal que, enfim, me transformará à sua imagem. Precisamos aprender a ser e não ficar achando sempre que temos de fazer alguma coisa. É primordial passarmos um tempo a sós com o Senhor, e isso com razão. Mais do que qualquer coisa, precisamos da sua presença. Ele é o único que pode fazer algo permanente por nós. Infelizmente, muitas pessoas ficam frustradas quando tentam passar um tempo de qualidade com Deus. Elas querem passar o tempo com Deus, mas se sentem desconfortáveis ou não sabem o que fazer durante esses momentos. Outras compartilham o fato de que nunca sentiram a presença de Deus. Elas acham a oração e a comunhão uma experiência vazia. Creio que um dos motivos pelos quais isto acontece é que as pessoas estão vivendo sob a lei, em vez de viverem sob a graça. Vivem sob a velha aliança, em vez de viver a nova aliança. A graça não é liberdade para pecar, é poder para viver uma vida santa. Mas a graça também vê quando nossos corações são retos perante Deus. E embora o nosso desempenho nem sempre possa ser perfeito, a graça nos perdoa e nos ajuda a irmos de onde estamos para onde precisamos estar. A lei condena. A graça remove a condenação e nos liberta. Nos liberta de e nos liberta para. A graça nos liberta da condenação, da baixa autoestima, da rejeição a nós mesmos, do medo de Deus e de muitas outras armadilhas negativas. E ela nos liberta para servirmos a Deus sem pressão, para usarmos a vida e a energia que nos foram dadas, para nos comportarmos melhor, em vez de lutarmos contra a condenação. Quando você reservar tempo para estar a sós com Deus, não tente soar ou ser religioso. Apenas seja você mesmo. Fale com ele e ouça com atenção para poder escutar o que ele vai falar ao seu coração. Leia a sua palavra e outros livros cristãos que o edificarão e o ajudarão a crescer como crente em Jesus Cristo. Não torne o seu tempo com ele algo complicado. Mantenha as coisas simples e confie nele para ensiná-lo em todas as áreas da sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, somos verdadeiramente livres. Somos livres da condenação, da baixa autoestima, da rejeição. Servimos a Ti sem pressão, alegres e em paz. Jesus na cruz fez o que tinha que ser feito, está consumado. Chega de religiosidade, chega de leis feitas por homens que nos tiram a liberdade de uma verdadeira comunhão contigo, Pai.
Buscaremos a Ti com o coração aberto e cheio de expectativa para um relacionamento maravilhoso e íntimo contigo. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Isto também passará. Em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando enfrento momentos difíceis, digo a mim mesmo: isto não pode durar para sempre. Isto também passará. A sua graça, Senhor, me basta para suportar tudo isso. Obrigado, Jesus, pela paz que me deu. Me aproprio dessa paz e espero confiante que o melhor está por vir. Dando uma olhada lá atrás em sua vida, você poderá visualizar muitas ocasiões de aflição que suportou, embora naquela época você pensasse: não consigo aguentar isto nem por um dia. O diabo provavelmente tentou você a cada 5 minutos, a fim de levá-lo a crer que a provação duraria para sempre. Ao considerar quantas vezes já conseguiu superar a dor, você pode ficar confiante, sabendo que superará mais uma vez através de Cristo que o fortalece. E por outro lado, você verá como Deus transformou essas experiências dolorosas em algo proveitoso para a sua vida. Olha o que diz em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você teve um problema por mais de 6 meses, provavelmente ficou com a impressão de que seu problema não tinha fim. Mas os nossos anos na Terra são apenas uma pequena gota se comparados à eternidade. Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículos 17 e 18: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. O que esta passagem está dizendo é que o tempo de provação é transitório. É difícil passar por provações, mas Paulo aprendeu a manter os olhos no prêmio do céu e confiar em Deus para prepará-lo, a fim de que a glória de Deus fosse revelada através de sua vida. Quando você for tentado a ficar descontente, lembre-se sempre: isto também passará. Seus sofrimentos são leves e momentâneos, se encarados a partir da perspectiva da eternidade. Não importa o quanto sua situação pareça ruim, Deus ama você. Nunca abra mão da verdade de que Deus o ama. Não importa o que aconteça em sua vida, você pode confiar que tudo dará certo por causa do grande amor que Ele tem por você. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, tudo passa. Entendemos que nossos sofrimentos são leves e momentâneos e não são absolutamente nada perto da glória sem medidas que virá. Mantemos os nossos olhos em Ti e confiamos plenamente. Obrigado, Senhor, pelo grande amor que tens por nós. E sabemos que tudo dará certo no final devido a esse amor incondicional. Obrigado, Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentimentos instáveis. Em 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Paulo diz que vivemos por fé e não por vista. Não tomamos decisões pelo que vemos ou sentimos.
Temos que sondar o nosso coração, onde a fé habita, e viver com base nisto. O reino de Deus está dentro de nós e devemos seguir esses impulsos interiores que levam à justiça, à paz e à igreja no Espírito Santo. Os sentimentos podem enganar e roubar a nossa fé mais do que qualquer outra influência. O problema dos sentimentos é que eles mudam constantemente. Podemos nos sentir de 1000 maneiras diferentes em relação à mesma coisa em 30 dias. No minuto podemos ter vontade de fazer algo e no minuto seguinte, não mais. Os sentimentos também fazem com que digamos coisas insensatas e nós falamos demais sobre como nos sentimos. Você acredita no Deus dos seus sentimentos ou no Deus da Bíblia? Esta é uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. As pessoas que me procuram em busca de ajuda e aconselhamento desejam expressar acima de tudo como se sentem. Deveríamos expor uns aos outros o que a palavra de Deus diz e não apenas como nos sentimos. Os nossos sentimentos não transmitem verdade a nós. Satanás os usa para nos enganar e para nos desviar. As emoções não são confiáveis. Não acredite, nem se baseie nelas. Responda com seu coração onde o Espírito Santo habita e esteja sempre seguro de estar em paz. Consulte o seu coração e não as suas emoções, antes de tomar uma decisão. Aprenda a andar por fé e não pelas coisas que pode ver, tocar ou sentir. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, vivemos por fé e não por vista. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora não conseguem controlar as suas emoções e sentimentos e deixam que isso fale mais alto que a fé deles. Aprendi, Senhor, que andar pelo que vemos, ouvimos e sentimos é uma destruição. Aprendi isso na dor e não quero que meus amados irmãos passem pelo que eu passei. Que essa mensagem seja um despertar em seus corações, para que eles acordem e aprendam a viver pela fé. Minha vida mudou radicalmente quando passei a andar por fé, e é isso que desejo a todos eles. Ajude-os, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Evite controvérsias a todo custo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 24, diz assim: Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. O servo do Senhor deve ser um gerador e mantenedor da paz. Ele não deve entrar em controvérsias. Controvérsia é briga, discussão, discórdia acalorada e propensão à ira. As controvérsias são perigosas e destrutivas. São como uma doença mortal contagiosa. Espalham-se rapidamente, a não ser que sejam confrontadas e paralisadas. A controvérsia destrói casamentos, amizade, negócios e igreja. É uma ferramenta que Satanás usa para impedir a vontade de Deus. A controvérsia ou contenda é gerada somente pelo orgulho. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 13, versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O servo do Senhor deve estar disposto a se humilhar e a caminhar a segunda milha para manter a paz. Paulo disse aos filipenses que eles completariam a sua alegria se vivessem em harmonia. Em Filipenses 2:2 ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
um só espírito e uma só atitude. Paulo sabia o poder que os cristãos têm quando se comprometem a viver em unidade e acordo. Devemos buscar a paz, desejá-la e procurá-la, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Sem paz, ficamos sem poder. Não se envolva em conversas que caminham em direção de brigas. Evite controvérsias sobre coisas que realmente não importam. E recuse-se a se envolver em fofocas e maledicências que não procedem de Deus e são desnecessárias. Não espalhe boatos, nem conte os segredos dos outros. Essas coisas provocam a ira e impedem ou eliminam o poder e a bênção de Deus. Muitos lares não podem prosperar e ser abençoados porque todos estão em contenda. Mães e pais brigam e discutem, os irmãos brigam e têm ressentimento um dos outros. E ninguém está feliz, a não ser o diabo. Quero repetir que a contenda e a controvérsia são muito perigosas e que, como servos do Senhor, não devemos tomar parte disso. É bom e agradável quando vemos os irmãos viverem juntos em unidade. A unidade libera a unção, a presença e o poder de Deus. E é também quando o Senhor ordena que a bênção seja liberada. Olha o que diz no Salmo 133, versículos de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Devemos ficar fora de contendas, pois desta forma Deus não poderá nos abençoar. Não teremos êxito se permitirmos brigas dentro do nosso casamento, do nosso lar ou do nosso ministério. Trabalhe diligentemente e elimine o bate-boca de sua vida. Isto requer disposição para comunicar e confrontar os problemas constantemente. A controvérsia e a contenda não irão embora se forem ignoradas. Elas precisam ser tratadas. E eu o encorajo a pedir ajuda ao Espírito Santo para ser uma pessoa que evita a contenda e restaura a paz aonde quer que você vá. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, eliminamos definitivamente as contendas de nossa vida. Ajude-nos a tratar deste mal, Senhor, através do seu Santo Espírito. Queremos nos tornar mensageiros da paz e não de conflitos e controvérsias. Vamos viver como uma igreja unida com o propósito de levar o amor e a paz para a humanidade. Ajude-nos, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida, 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.